Graças a Deus. Eu quero, enquanto você abre a sua Bíblia, no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Você vai abrir a sua Bíblia também no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Irmão, pode botar um pouquinho mais só no microfone, irmão Felipe, faz favor. Lucas, capítulo 19 e Marcos de número capítulo 10, verso 46. Obrigado, irmão. Lucas, capítulo 19 e também Marcos, capítulo 10, versículo 46. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por poder estar com os irmãos aqui mais uma vez na tarde desse dia. Estamos desde a noite de sexta-feira com os irmãos e quero agradecer a Deus por este privilégio e agradecer também ao evangelista Jeremias, que com a sua família esteve conosco aqui desde a primeira noite, e agradecer ao presbítero o irmão Isaías, ao irmão Felipe, que nos convidaram para que nós estivéssemos aqui, e também a pastora como líder maior, que deu permissão, deu aval para que nós aqui estivéssemos. Amém. Lucas capítulo 19. Quem achou, diga amém. Lemos a palavra de Deus. E também, isso é verdade, agradecer o Patrick, tá, irmão? Eu adotei o Patrick como meu irmão mais novo e meu tecladista, viu, irmão? Amém? Em nome de Jesus, amém. Nós repartimos em nome de Jesus, irmão. Lucas capítulo 19, os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: e tendo Jesus entrado em Jericó, diga comigo, entrado em Jericó, amém, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Marcos capítulo 10, versículo 46 diz-nos assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, diga comigo, e saindo ele de Jericó, amém, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, tomar o seu assento. E eu quero compartilhar com você, neste finalzinho de tarde, irmãos, com uma palavra que tem impactado a minha vida todas as vezes que tenho a oportunidade de ministrá-la. Nós lemos nesta tarde dois textos conhecidos, não somente daqueles que leem a Bíblia, mas também daqueles que buscam ouvir a palavra do Senhor. Nós lemos no capítulo de Lucas 19, e ali nós encontramos um personagem principal cujo nome era Zaqueu. E a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu era um homem muito rico e era chefe dos publicanos. Porém, nós sabemos que apesar de toda a riqueza que ele possuía, que apesar de toda a posição que ele possuía, ele era uma pessoa infeliz, ele era uma pessoa triste, ele era uma pessoa que, apesar de tudo que ele possuía em termos materiais e financeiros, ele não era feliz, porque existia algo sobre a vida de Zaqueu que o impedia de ser feliz da forma como ele desejava ser feliz. E o que impedia ele de ser feliz era algo tão grave que ele, se tivesse oportunidade para fazer, ele abria mão de toda a sua riqueza e de toda a posição que possuía, somente para alcançar e fazer com que aquilo que estava sobre ele caísse por terra. O personagem principal de Lucas 19 é Zaqueu. E o personagem principal do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46, é um homem conhecido como cego Bartimeu. Este homem, ele era triste por ser cego, ele era triste por ser mendigo, mas nenhuma destas tristezas era maior do que a tristeza que havia dentro do seu coração por algo que estava sobre a vida dele, que o fazia ser muito mais triste do que a tristeza que ele tinha de ser um simples cego e mendigo. Então o personagem principal de Lucas 19 é quem? É quem? Diga bem forte o nome dele. O personagem principal de Marcos 10, 46 é quem? Bartimeu. Amém? Pois bem, em Lucas 19 nós lemos que Jesus entrou em Jericó. Em Marcos 10, 46 nós lemos que Jesus está saindo de Jericó. Então em um texto nós estamos observando que Jesus está entrando na cidade de Jericó. E no outro texto nós percebemos que Jesus está saindo de Jericó. Agora todos nós sabemos que Jesus, ele era o verbo de Deus, o verbo que se fez carne, aleluia. E ele não era simplesmente o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, o prometido de Deus para salvar o homem da condenação do inferno. E também nós sabemos que Jesus, ele era profeta de Deus, ele era nazireu de Deus. Mas Jesus não era qualquer profeta, e Jesus também não era qualquer nazireu. Antes de Jesus não houve nenhum profeta maior do que ele. Depois de Jesus não houve nenhum profeta maior do que ele. Antes de Jesus não houve nenhum nazireu maior do que ele. Nem Sansão, que com uma queixada matou 1000 homens. Nenhum nazireu antes de Jesus foi maior do